Todo mundo abençoado aí? Alegre, feliz e satisfeito com Jesus? Aleluia! Vamos lá ler o texto que dá base aqui ao nosso tema. Nós estamos em uma campanha. Hoje é a quarta-feira dessa campanha. É a sexta. Hoje é a sexta quarta-feira dessa campanha. Semana que vem, encerramento com chave de ouro. Amém? Vamos ver. Você ainda lembra o tema da nossa campanha? Diz aí para mim. Não entendi. Aleluia. Os irmãos estão atentos. Livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Eu vou ler só o verso 3. 2 e 3, aliás. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Os irmãos podem assentar, glorificar o nome de Jesus. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aqui ao pastor Carlinhos pela oportunidade. Deus possa te abençoar. Agradecer ao meu pastor mais uma vez pela confiança em abrir aqui espaço no púlpito da igreja para que nós possamos falar aqui que Deus é bom. O irmão Carlinhos falou aqui sobre o chamado em cima da hora. Eu ficava preocupado com isso, mas isso é bom para que a gente possa ver se o guerreiro realmente está preparado para a guerra. Porque na hora que a gente chama um obreiro de manhã para pregar à noite, ele diz: irmão, eu não vou porque eu não preparei, não tenho mensagem preparada. Está difícil, está feia a coisa. Eu vejo aqui várias vezes alguns irmãos dizerem na hora que chega aqui que a perna está tremendo, aquele negócio, aquele frio na barriga, mas isso é comum. Eu vinha, sabe, alegre, eu falei: nossa, hoje eu vou pregar de novo, Deus é bom. Mas na hora que eu entrei na porta da igreja, aí parece que acabou os músculos da perna. E uma vez, lá no começo, eu questionei a Deus sobre isso. Eu falei: mas Deus, peraí, a gente lê, a gente estuda, a gente, no dia que vai pregar, a gente ora, a gente jejum, e aquele negócio todo. E na hora que a gente chega para pregar, as pernas da gente tremem, dá um frio na barriga, e aquele negócio estranho que a gente quase não consegue falar. Aí Deus me respondeu. Sabe o que é esse tremor nas pernas e um frio na barriga? É dependência dele. Ele falou para mim: no dia que você sobe no púlpito para pregar, ou está numa aula, e você não sentir suas pernas tremerem, nem um frio na barriga, desça, porque você está confiante demais em você. Nessa noite, nós vamos aprender aqui um pouco com o profeta Jonas. O tema da nossa campanha é fugindo da vontade de Deus e caindo nas mãos dele. Por que nós fugimos da vontade de Deus? Você já se parou para perguntar isso? Na hora que você leu essa história aqui, que eu tenho certeza que alguns irmãos aqui já leram ela várias vezes durante essa campanha, principalmente. Por que será que nós fugimos da vontade de Deus? Por que Deus, quando nos chama, geralmente a primeira reação nossa é querer fugir? Hoje nós vamos aprender o que nos atrapalha a fazer a vontade de Deus e como é que nós podemos reverter esse quadro. Em primeiro lugar, o que nos faz fugir da presença de Deus é o medo. Jonas teve medo. E lá na frente nós vamos entender por que Jonas teve medo. Existem dois tipos de medo. Existe o medo bom, que é aquele que nos alerta que nós estamos correndo algum perigo. Por exemplo, medo de cobra. Quando você
Só que também existe um medo mau. É aquele medo que se transforma em doença. É aquele medo que se transforma em fobia. Fobia é um medo em excesso. Você sabia que existem pessoas que têm medo de tomar banho? Existem pessoas que têm medo de tomar banho. E a medicina classifica isso como abutofobia. Existem pessoas que têm medo, têm pavor, têm fobia de escuro. Existem pessoas que têm um medo exagerado de ser tocado. Ela não recebe um abraço porque ela tem medo de ser tocada. Medo em excesso. Esse é o medo mau. Esse medo em excesso é aquele que nos impede de fazer a vontade de Deus. É aquele que nos impede de dar um passo mais adiante. E aí a medicina classifica todo tipo de medo que nós temos. Andofobia, medo de flores. Amagofobia, que é o medo de poeira. Catotrofobia é o medo de espelho. Sabia que tem gente que tem medo de se olhar no espelho? Não é porque é feio, não, porque ele tem medo de olhar no espelho. Medo incontrolável, fobia. Esse medo é ruim. Esse medo é o que nos atrapalha de avançar na obra de Deus. E quando nós vamos para as páginas da Bíblia, nós encontramos grandes homens como o profeta Jonas, que também tiveram medo. Olha Moisés quando estava no deserto. Deus aparece lá no meio da sarça, ele estranha, mas mesmo assim ele aproxima daquela sarça. Olha bem como é. O camarada no meio do deserto, uma planta, um arbusto, começa a pegar fogo sem se consumir, ele não tem medo, ele se aproxima para ver o que acontece com aquele arbusto. Por que ele não está se consumindo? Aí vem Deus e fala com Moisés: olha Moisés, eu estou vendo o sofrimento do meu povo lá no Egito, e você é quem vai tirar o meu povo de lá. Moisés, eu vou falar com eles, eles não vão acreditar em mim. E Deus fala: o que você tem na sua mão, Moisés? É uma vara, taca ela no chão. Moisés taca a vara no chão, a vara se transforma em cobra. Depois Deus diz: pega a cobra pela cauda, Moisés. Ele pega a cobra pela cauda e ela se transforma em vara de novo. E Moisés ainda assim tem medo. Ele diz: não, Senhor, não. Eles não vão acreditar em mim, não. Deus fala: Moisés, coloca a tua mão dentro da tua roupa. Moisés coloca a mão dentro da roupa. Quando ele tira a mão está leprosa, branca, podre. E Deus diz: coloca de novo a tua mão na tua roupa. E Moisés coloca a mão na roupa e quando ele tira a mão dele está assim. E Deus diz: olha Moisés, se ainda assim o povo de Israel não acreditar em você, você vai pegar um pouco da água do rio e vai despejar na terra. E essa água vai se transformar em sangue. E assim eles vão acreditar que foi eu que falei contigo. Sabe o que Moisés respondeu para Deus? Lá no livro de Êxodo, capítulo 4. Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda de quando tens falado comigo, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua. E Deus ainda dá mais uma chance para Moisés. Ele diz: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem que fez o mudo, o surdo, o cego ou o que vê? Não sou eu, Senhor. Glória a Deus. E Moisés ainda assim não se livra do seu medo. Medo. O medo em excesso, ele nos impede de trabalhar. Elias teve medo. Depois de matar todos os profetas de Baal, Elias fugiu com medo da ameaça de uma mulher. Uma mulher fugiu com medo. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas à espada.
Nínive, naquela época, era a capital da Assíria. Era o povo mais violento daquela época. Eles pegavam seus prisioneiros de guerra, decapitavam os seus prisioneiros e faziam pirâmides de cabeças no meio da cidade. Os ninivitas, quando tinham prisioneiros de guerra, eles esfolavam vivos. Você sabe o que é isso? Quem já matou algum animal para comer, alguma caça, um boi, um cabrito, sabe o que é esfolar? Quando o animal está morto, você corta aqui as patinhas dele e você faz um rasgo aqui no meio, tira todo o couro do animal. Era isso que os ninivitas faziam com seus prisioneiros de guerra e faziam com eles ainda vivos. Os ninivitas arrancavam os olhos dos seus prisioneiros de guerra. Arrancavam, eles não furavam o olho não, eles arrancavam o olho dos seus prisioneiros de guerra. Foi por esse motivo que Jonas teve medo de ir para Nínive. Foi por esse motivo que ele não retrucou com Deus, porque ele sabia que com Deus ele não tinha argumentos para fugir. Sabe por quê? Porque Deus nos protege. Deus nunca nos desampara. Ele pode te mandar lá para o meio de uma matilha de lobos, mas ele vai estar lá para te guardar, como fez com Daniel lá na cova dos leões. Daniel, mesmo sabendo que ia para a cova dos leões, ele não deixou de buscar a Deus, ele não deixou de clamar a Deus. E Deus levou ele lá no meio da cova dos leões. E a lição que nós tiramos aqui, como o profeta Jonas, é que mesmo com medo, nós devemos enfrentar por amor à obra de Deus. Aleluia! Alguém que tem medo de altura vai curar o seu medo de altura sem subir a um lugar alto? Nunca! Alguém que tem medo de avião vai curar o seu medo de avião sem voar de avião? Para você vencer o seu medo, você precisa enfrentá-lo. Qual que é o seu medo? Irmão, eu tenho medo de cantar e errar. Eu tenho medo de passar vergonha. Enquanto você não passar vergonha, você nunca vai tirar esse medo de você. E enquanto você não tirar esse medo, me desculpa, Deus nunca vai fazer nada na sua vida. Irmão, eu tenho muita vontade de pregar, mas eu tenho medo de chegar na hora e pegar no microfone e começar a gaguejar e não sair nada. Quando você não se levantar da sua cadeira, pegar nesse microfone e pregar a palavra de Deus, você nunca vai vencer o seu medo. Desculpa, você nunca vai ser um pregador. Enfrente os seus medos, vença os seus medos. Quando eu comecei a frequentar a escola dominical aqui, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, muito. Eu gosto muito de ler. Quando eu comecei a frequentar a aula aqui, o irmão Wilson começou a me dar algumas oportunidades. Pensa num camarada que gaguejava. Pensa num camarada que falava e não saiu nada. Quando dava 5 minutos que eu estava falando, eu já começava a olhar para o lado assim para ver o irmão Wilson onde era que ele estava para passar de volta a oportunidade para ele. E foram vários meses dessa forma. Eu nunca consegui falar mais de 5 minutos. Até um dia, o irmão Wilson chegou e disse: agora eu quero ouvir o irmão Jesus um pouquinho. E na hora que eu levantei e comecei a falar, o irmão Wilson saiu. O desespero. Meu Deus, e passou 5 minutos, o irmão Wilson não voltou. E eu aqui com a revista na mão, tremendo, já tinha falado tudo que estava na minha cabeça, não tinha mais nada. E o irmão
fugir da vontade de Deus. Olha Jonas. Jonas, um dos motivos que Jonas fugiu dos ninivitas é porque ele estava com medo deles. O segundo motivo por que Jonas fugiu dos ninivitas é porque Jonas conhecia a misericórdia de Deus. Ele sabia que quando ele pregasse lá em Nínive e o povo se arrependesse, Deus não ia destruir a cidade. Aqui lá no capítulo 3, o rei mandou o povo jejuar. Por quê? Quem sabe Deus não estaria desse mal. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado eles fariam. E não fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. O nosso sentimento é muito diferente do sentimento de Deus. O nosso senso de justiça, ele é totalmente... Eu estava com a palavra aqui agora, mas ela fugiu. O nosso senso de justiça, ele foi transformado com o pecado. Ele foi danificado com o pecado. Deus, ele quer salvar a todos. Mas nós, o quê? Aquele camarada ali que cachaceiro espanca a mulher? Não, Deus pode até salvar ele, mas ele vai ter que pagar o preço. Como assim? O camarada passa a vida toda na bagunça, vem para a igreja depois e vira santo? Vira. Filho de Deus é santo, porque Deus é santo. Nós não temos como fugir disso. O amor de Deus, ele é incondicional. Não sou eu quem vai dizer que Deus deve amar esse ou aquele. Jonas ficou irado quando Deus resolveu não destruir mais a cidade de Nínive por causa do arrependimento que Deus viu naquele povo. Aí orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa a minha palavra estando lá na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Ei, já que tu não matou aquele povo não, aquele povo mau lá, não mata a mim, e se deitou para morrer. Vê se pode uma coisa dessa. Olha o nosso senso de justiça, olha aonde o nosso senso de justiça nos leva. E hoje, será que nós agimos diferente hoje? Será que o nosso senso de justiça alcança o pecador sem antes querer castigar ele? Será que o nosso senso de justiça alcança o traficante sem antes querer condenar ele? Jesus nos deu exemplo quando ele esteve aqui na terra. Enquanto os judeus não se misturavam com os gentios, Jesus comia ao lado deles. Enquanto os leprosos eram isolados de toda a comunidade, Jesus se aproximava deles e tocava neles para que eles fossem curados. Enquanto os cegos eram abandonados pelo meio do caminho, Jesus chamava a si e os curava. Aleluia! O que nós precisamos, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos entender que o amor dele é incondicional. Não importa a situação da pessoa que está lá fora, Deus quer salvar aquela vida. Se Deus não condenou, quem somos nós para fazer isso? Aleluia. Você sabe por que nós fugimos da vontade de Deus? Porque geralmente a vontade de Deus nos tira do conforto. Olha, Jonas, estava em casa, tranquilo, quem sabe lá com a sua família, a sua volta, fazendo o seu trabalho ali na cidade onde ele morava. De repente Deus chama ele e diz: Jonas, eu quero que você vá lá em Nínive e pregue naquela cidade, que eu vou destruir se eles não se arrependerem. Aí lá vai Jonas.
nas mais diversas cidades, com medo de serem mortos também. Porque o Saulo, que estava segurando as roupas de Estevão enquanto ele era morto, saiu perseguindo cada um deles, em cada cidade onde eles se esconderam. Aí um jovem, Filipe, foi lá para Samaria, e lá começou a pregar, e era um grande pregador, chamava a atenção pela forma que ele pregava, pelo jeito que ele falava, e Deus operava grandes sinais e maravilhas através daquele moço. Olha lá, depois da morte de Estevão, os discípulos espalhavam pelo mundo, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Não tinha nada na estrada para onde o Espírito Santo tinha mandado ele. Nada. Deserto. De repente lá vem uma carruagem com o meu eunuco. E aí o Espírito Santo diz a Filipe: ei, acompanha aquele carro. Aí Filipe vai, acompanha o carro, o eunuco está lendo o livro de Isaías. E aí nós já sabemos como se termina essa história. Mas o interessante é que depois que Filipe batiza esse eunuco, aí diz aqui, ó: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Fazer a vontade de Deus nos tira do nosso conforto. E esse é um dos motivos pelo qual nós fugimos dela. Eu saí da minha casa, às vezes nem para ir no vizinho. O vizinho está lá chorando, desesperado, parede colada com a nossa casa. Nós estamos escutando o vizinho chorar, e o Espírito Santo nos impulsiona a ir lá e falar com o nosso vizinho, e nós não deixamos o nosso conforto. Nós fugimos da vontade de Deus. Quanto mais para ir para o Nordeste, lugar de gente idólatra, que adora lá os Frei Damião, o Padre Cício. Eu vou fazer o que ali naquele lugar? Fazer a vontade de Deus geralmente vai nos tirar do conforto. Nós precisamos estar aptos para largar tudo, para obedecer a voz do Senhor. Aleluia! Você sabe o que acontece quando nós fugimos da vontade de Deus? Nós caímos nas mãos dele. Para nossa felicidade, porque se nós caíssemos nas mãos dos homens, aí é que nós estaríamos enrolados. Porque a palavra de Deus diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, os homens já nos teriam engolidos vivos. É o amor de Deus que nos protege, que nos livra do mal. Ele prometeu anjos acampados ao redor daquele que os teme, para o livrar do mal. Mas aí quando nós caímos nas mãos de Deus, ainda assim nós temos uma chance de nos arrepender do que a gente estava pensando em fazer e ainda ser abençoado por Ele. Mas quando nós caímos nas mãos de Deus, a primeira coisa que nos sobrevém são tempestades, calamidade, sofrimento, desgraça. Sabe aquela hora que Deus diz assim: faça isso, e você faz com Jonas, foge, por qualquer que seja o motivo. Aí começa doença, desemprego, escassez, tudo de ruim sobrevém. Nada do que a gente faz dá certo, nada do que a gente planeja a gente consegue alcançar. Estamos fugindo da vontade de Deus. É inevitável que venha a tempestade, é inevitável que sobrevenham
E ele foi descansar. E nem os outros inocentes que estavam no barco impediu que a tempestade os atingisse. Mas depois da tempestade sempre vem os prejuízos. Os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Olha o prejuízo que essa fugida de Jonas causou àquele povo. Da mesma forma acontece na nossa vida. Porque quando nós fugimos da vontade de Deus, vem a tempestade. Com a tempestade vem a escassez. Com a escassez, o que acontece? Quando não tem quem estenda a mão, tem que vender a televisão, tem que vender o DVD, tem que vender o celular, tem que vender o micro-ondas, tem que vender o que você tem de valor para poder você manter a sua família. Quando nós caímos nas mãos de Deus, nós nos escondemos dentro de nós. Quando nós estamos fugindo da vontade de Deus, nós não temos coragem de vir à igreja. Você sabe por quê? Porque na hora que a gente coloca aquele pezinho nosso ali, santo, naquele batente daquela porta ali, o Espírito Santo começa a falar, começa a cobrar, começa a bater. Eu mandei você fazer, você não fez. Eu mandei você falar, você não falou. Eu mandei você ir ali, você não foi. E nós não temos coragem de vir à igreja porque nós não resistimos a essa cobrança do Espírito Santo. Aí começam aqueles momentos de tristeza porque nós não temos coragem de vir à igreja para não sermos cobrados por Deus. Em contrapartida, nós também não recebemos os nossos irmãos lá na nossa casa, porque nós pensamos assim: eita, lá vem fulano de tal, Deus vai pegar ele aqui e vai me dar uma saboada. E o que a gente faz? Tranca a porta e fica quietinho lá dentro, até o irmão desistir de chamar no portão. E aí o inimigo aproveita, porque nós estamos frágeis, os nossos sentimentos, eles estão machucados por culpa nossa mesmo, porque Deus mandou falar e nós não falamos, porque Deus mandou fazer e nós não fizemos, porque nós preferimos fugir da vontade de Deus do que enfrentar os nossos medos e ir lá fazer o que Deus mandou nós fazermos. Aí começa aquela tristeza profunda, e nós perdemos o ânimo de trabalhar, nós perdemos o ânimo de sair na rua. Jonas foi lá para o porão do navio. Moisés foi para o deserto. Elias foi para a caverna. Nós achamos que estamos escondidos de Deus, que Deus não vai nos alcançar. Ah, não, se eu ficar aqui em casa, se eu não abrir a porta, não vai vir ninguém aqui. Deus nunca vai me cobrar por isso. Vai passar o tempo e ele vai esquecer, e eu vou continuar tranquilo. Só que na hora que a gente abre a Bíblia, aí o Espírito Santo na hora que a gente coloca o rádio para ouvir um louvor, aí o Espírito Santo na hora que a gente liga a televisão para ouvir um pastor pregar ou vai assistir um DVD, aí o Espírito Santo nós não conseguimos nos esconder de Deus. Sabe como é que você conhece a vontade de Deus? Porque às vezes nós falamos aqui, mas eu não sei nem qual que é a vontade de Deus para mim. Não sei. Sabe como é que a gente descobre isso? Conversando com Ele. Simples. Conversando com Ele. Sabe como é que a gente conversa com Deus? Só existe uma forma: orando. Ninguém fala com Deus de outra forma, a não ser orando. Deus fala conosco de diversas maneiras. Ele usou jumento para falar, Ele usou o corpo para fazer a
Uma vez, um fazendeiro vendeu uma mula para um vizinho dele. Um tempo depois, o vizinho voltou com a mula reclamando. Ele falou: olha, esse animal que você me vendeu aqui não presta. Ah, porque eu não consigo trabalhar com esse animal. Ele não me obedece. Não adianta, não tem o que eu faça para ele me obedecer. Aí o fazendeiro que vendeu o animal catou uma varinha lá no chão. Aí foi lá no meio das orelhas da mula, só deu um toquezinho. E ele disse: vai para lá. E a mula foi: vai para cá. E a mula foi: vai para lá. De vez em quando Deus precisa fazer isso conosco. Dá aquele susto para a gente acordar e ver o que está acontecendo à nossa volta. Porque a gente às vezes está tão acostumado a fugir da vontade de Deus que a gente nem ouve mais Ele falando. A gente está tão acostumado a esconder por causa dos nossos medos que a gente nem se preocupa mais se Ele ainda está falando ou não conosco. Então nessa noite, vamos enfrentar os nossos medos para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Porque terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Igreja. Você para orar comigo. Você que não sabe qual é a vontade de Deus para você, você vai perguntar para Ele. Esse é o momento de você conversar com Ele. Deus, e aí? Até agora eu estou aqui e não estou sabendo nada. O que é para eu fazer mesmo? Eu vou para onde? Eu falo o quê? Se você sabe a vontade de Deus e você está fugindo por causa de medo,